porque além do debate dos dois filmes que foram programados hoje, O Intenso Agora e Eu Não Sou Seu Medo, a Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro, que organiza anualmente a Mostra dos Melhores Filmes do Ano, vai prestar aqui algumas homenagens a duas instituições, né? A Vitrine, que promove, é uma distribuidora de filmes brasileiros, que promove a seção Vitrine de Cinema, e ao Cinema Reserva Cultural, localizado em Niterói, né? Que tem um ano e 6 meses mais ou menos de atividade. E também o Eduardo Scorel, que está representando o filme No Intenso Agora, em nome do seu diretor, João Moreira Salles. Vou convidar aqui o Mário Abad, crítico e membro da Associação de Críticos de Cinema do Rio, para poder dar início aqui para o segmento das homenagens. Boa noite. É muito prazer aí que a gente vai entregar o troféu da CCRJ, que é um troféu que representa o nosso Pão de Açúcar, nossa Bahia de Guarabara. E para o filme No Intenso Agora, eu falei muito por e-mail com o João Moreira, e ele ficou muito feliz, feliz de ter recebido esse troféu. Mas ele não vai dar para estar aqui, porque está promovendo o filme lá fora. Mas falou que, se ele não pudesse, a única outra pessoa que pudesse vir era o Eduardo Scorel, que participou integralmente para fazer esse filme. Por favor, vem aqui para te dar esse troféu. Vou pedir para você botar aqui tudo, vou botando no platozinho, você falar só um pouquinho sobre o filme, porque é um filme que você participou assim da edição do filme, né? E tudo mais. Como é que foi esse processo de editar esse filme, já que é um tema assim muito particular, né? De maneira, porque a gente estava conversando lá fora, o Santiago, que é um filme muito bacana também que o João Moreira fez, ele fala um pouco assim da relação dele, acaba entrando um pouco sobre o pai. E nesse filme entra um pouco sobre a mãe. Eu queria que você falasse como foi o processo de criação desse filme. Bom, boa noite a todos. Eu, antes de mais nada, queria, em nome do João e da nossa pequena equipe, agradecer ao Mário e à Associação de Críticos do Rio de Janeiro por esse prêmio. E também fazer uma pequena lembrança de que o filme é dedicado ao nosso amigo Eduardo Coutinho, e o prêmio também é dele. Com relação à sua pergunta, não sei se todos aqui assistiram ao Santiago, no anterior, o João, foi há uns 10 anos atrás. E, de fato, o Mário tem razão, de certa maneira, o Santiago pode ser entendido como um filme relacionado ao pai do João e esse da mãe. Esse filme, No Intenso Agora, também, de certa maneira, teve origem no Santiago. Foi durante a montagem do Santiago que as imagens feitas na China durante a Revolução Cultural, possivelmente filmadas pela mãe do João, foram encontradas. Ele não sabia da existência das imagens. E, meio por acaso, nós estávamos, na verdade, procurando umas cenas para usar no Santiago. Quem viu o filme deve lembrar que tem umas cenas de piscina de casa, coisas domésticas, assim. E, numa certa altura da montagem, surgiu essa ideia, meio óbvia, mas até então não se tinha pensado nisso, de investigar se havia filmes de família. De fato havia, entrou uma pessoa com uma caixa de papelão cheia de filmes, e nós começamos a assistir, e no meio desse material estava essas filmagens em 16mm, eletrônico, uma duração relativamente pequena, ao todo são cerca de 16 minutos apenas de imagens que estão
praticamente todas aproveitadas no Intenso Agora, e inclusive aproveitadas mais de uma vez, porque as mesmas imagens se repetem. E foi essa viagem à China, feita pelo amigo João em 1967, no Cultural, que o motivou inicialmente, mas na verdade mais do que as próprias imagens, o que o motivou foi ter encontrado já em 2011 um relato que ela fez da viagem, que também é muito citado no filme, que foi publicado na revista Cruzeiro, porque as imagens por si só talvez não tivessem sido suficientes para motivar um filme. Então, assim, poucas palavras para responder a sua pergunta, é isso que eu diria. Eu sei que o Eduardo está com pressa, mas... não, ótimo. Então, se vocês quiserem aproveitar, alguém quiser fazer alguma pergunta sobre o Intenso Agora, passa aqui o microfone para ele. Só um pouquinho, fica à vontade. Boa noite, meu nome é Rodrigo. Sobre o filme, a ênfase nas tomadas, nas captações da mãe do João, ela é em cima da cultura ou ela é em cima da ideologia ou dos dois? A ênfase. Porque o senhor explicou ali o processo, como chegaram as imagens. Mas foi transformado num filme. E tem uma mensagem para a gente captar. Então, a ênfase, o que nós poderíamos tirar dali, de profundo ali? É a cultura que encantou, e é passada para a gente? É o processo da revolução que está sendo implementado, maoísta? Assim, poderia o senhor tentar resumir isso? Para a gente poder ter um aproveitamento? A minha impressão é que o que o João tentou enfatizar ali foi a surpresa daquele grupo, na verdade, de turistas miliardários que, de repente, que foram para lá para fazer uma visita à antiga arte chinesa e, inesperadamente, porque não sabiam que iam desembarcar na China durante a Revolução Cultural, se viram no meio da Revolução Cultural. E eu tenho a impressão que, para o João, pesou muito o fato de que a mãe dele, que era uma moça, uma senhora, uma moça de origem católica, muito conservadora, muito rica, ter tido assim a abertura e o interesse por aquilo que estava ativo para o João foi perceber na mãe, naquele momento, um momento de felicidade intensa, digamos assim. Além das tomadas, né, da China, né, tem também aqueles acontecimentos de 68, na França, e também tem, mais curtinho, tem aquela invasão soviética, né, em Praga, né? Isso. Seria... Foi em agosto de 68. Agosto de 68. Como é que foi, então, como é que foi encaixado isso aí? Quer dizer, que a viagem foi à China, mas essas imagens, provavelmente ela não foi lá. Não, Como é que foi isso? A parte que o João imagina que possa ter sido filmado pela mãe, embora não haja uma certeza absoluta em relação a isso, ele imagina que possa ter sido filmado pela mãe, porque a mãe aparece relativamente pouco nas imagens e porque era um original Ektachrome que só ela tinha guardado. Então é provável que ela tenha filmado. Agora, o resto foi por um mecanismo que é o mecanismo a partir do qual o filme é construído, que é de uma podia chamar talvez de uma livre associação de ideias. Quer dizer, eles naquela época moravam em Paris.
Então, ela vai à China em 67, mas a família mora em Paris porque o pai e a mãe saíram do Brasil depois do golpe em 64. O pai tinha sido ministro da Fazenda do Jango. Havia um certo temor de que pudesse haver alguma represália. Ele achou melhor levar a família para a França. Então, eles estavam morando na França quando, no ano seguinte, aconteceu o maio de 68. O maio de 68 até, como é narrado no filme, provocou uma volta da família ao Brasil, porque a família ficou com medo do maio de 68, achando que o maio de 68 poderia representar de novo uma ameaça para eles. Então, há uma espécie de mecanismo de associação, da mesma maneira que acontece com Praga. Há uma coincidência de que quando o Daniel Cohn-Bendit sai de Paris e vai para Berlim, isso é uma coincidência de datas. E, ao mesmo tempo, há uma diferença muito grande entre... Há pontos de contato, mas há diferenças muito grandes entre o maio de 68 na França e a ocupação de um país por tropas do chamado Pacto de Varsóvia, mas principalmente da União Soviética, em Praga. Quer dizer, na França houve brigas, houve gente machucada, houve, na verdade, pouquíssimos mortos, mas na Tchecoslováquia o país foi invadido e ocupado. Então são graus e situações diferentes ocorrendo mais ao mesmo tempo. Sem falar no que não está no filme, por exemplo, que é o 68 americano, que é toda uma outra história e que, num certo momento, chegou a ser incluído no filme, mas aí precisaria fazer um filme de 3 ou 4 horas e não era possível fazer isso. A pergunta é a seguinte: as imagens da França, foi ela que... Não. Ela não tem nenhuma participação nas imagens da França, são todas imagens de arquivo. Ela só fez as imagens, supõe-se, na China. Boa noite. Em primeiro lugar, parabéns. Boa noite. Em primeiro lugar, parabéns pela excelência do filme. Eu começaria com uma pergunta. Onde que ele vai ser lançado internacionalmente? Quais são os países que ele vai ser lançado internacionalmente? Bom, ele estreou o ano passado no Festival de Berlim, exatamente um ano atrás, e durante todo o ano passado foi exibido em vários festivais através do mundo, e premiado em alguns deles. Ele estreou em Nova York no dia 31 de março passado, no 31 de janeiro passado, há poucos dias. Está em exibição no momento em Nova York. E, recentemente, a notícia que eu tive é que uma empresa distribuidora francesa adquiriu os direitos para distribuição em outros países, que isso ainda vai acontecer. Tchecoslováquia? Não sei, seria muito interessante. Eu acho que seria um dos países mais interessantes de ver a reação ao filme. Quando eu estava assistindo o filme, me fez lembrar de Milan Kundera e da literatura, e depois do filme do Philip Kaufman, né, A Insustentável Leveza do Ser. Parabéns mais uma vez. Né? Então, agradecer aqui mais uma vez o Eduardo ter vindo e ter tido essa disposição de responder as pessoas. Imagina, prazer. E vamos continuar então, porque temos mais 2 homenageados. Obrigado a vocês. Vou ter embaladinho para você poder levar no meu corpo. Obrigado a vocês. Muita coisa para falar sobre os 2 filmes ainda. Agora são os diplomas que a CCRJ sempre concede as iniciativas mais interessantes de cinema do ano passado. Faz favor, Pedro, rapidinho. Não tem o choro, pega ele na rua. Primeiro, as damas, chamar aqui o pessoal da Vitrine, Petrobras, pela iniciativa Cinemagrafia 2017, pelo fomento e personalização distribuindo filmes brasileiros. Meus parabéns.
pouquinho do projeto para as pessoas conhecerem. Boa noite. Primeiro, agradecer imensamente. É realmente muito motivador receber uma homenagem da Associação de Críticos aqui do Rio. Agradecer também a Petrobras, que permite que o projeto siga. E também toda a equipe, enfim, eu estou aqui representando, mas quem está por trás desse projeto é uma equipe bem engajada. Para quem não conhece, a Sessão Vitrine é um projeto da Vitrine Filmes, que propõe uma distribuição diferenciada, uma distribuição coletiva, que tem uma curadoria que preza por expor a diversidade da produção contemporânea brasileira, audiovisual. E como o objetivo principal do projeto é a formação de público, a gente tem duas características que eu acho importante ressaltar, que é assim, a gente preza muito por ter um ingresso reduzido, então permitindo uma maior acessibilidade para os filmes, e também por fazer sessões com debate. Eu acho que as sessões com debate trouxeram muita importância para os lançamentos, porque ela aproxima o público das obras, do realizador, aproxima o público dessa produção toda. Então a gente realmente está percebendo uma diferença na média de público desses filmes que foram abraçados pelo projeto, está percebendo um engajamento maior do público, uma conversa maior entre o que é produzido, e de fato é realmente muito bom e muito prazeroso estar aqui e saber que, enfim, esse reconhecimento é um incentivo que a gente está fazendo a diferença. Eu acho que quem acompanha o mercado de distribuição e exibição, a gente ainda tem muitos desafios aí pela frente, que a média de público ainda não é o que a gente deseja, mas eu acho que, enfim, ganhar o prêmio, estar aqui, e, enfim, é realmente um motivo a mais para a gente seguir adiante com esse projeto. Então, realmente, muito obrigada. Estou muito feliz. Agora eu vou chamar um segundo que já veio receber um prêmio aqui, há mais ou menos uns 2 anos atrás. Ele era programador do Cine Joia, quando o Cine Joia também foi laureado pela Associação de Críticos do Rio de Janeiro, pela programação maravilhosa. E agora ele acabou de entrar no time que ganhou mais um prêmio, que é o Reserva. Rafael Camacho, por favor, vem para cá. Todo ano, hein? Muda de empresa e continua ganhando prêmio. Vou pegar o diploma lá, peraí. Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos tirar foto. Explica o que é o Reserva, o que está acontecendo lá para as pessoas. Eu sei que é pertinho aqui do Rio de Janeiro, mas muita gente, poxa, é meio longe, não vou, violência. Explica aí para a gente. Olá, pessoal, boa noite. Que bom estar aqui de volta. Na verdade, eu não vim receber da última vez, mas que bom que estou aqui recebendo. Eu entrei há pouco tempo na equipe. Fui chamado exatamente para fazer mais diferencial para dentro da programação, né? Tem muito filme bom que não estreia no estado do Rio de Janeiro. O cinema, o Reserva, é lindo, tem quase 2 anos de existência. Só que pouca gente ainda conhece toda a sua excelência, não só na beleza estrutural, mas também na programação que ele tem e tudo mais. Então, assim, espero que esse ano vocês conheçam. Fica saindo das Barcas 900 metros à direita, em São Domingos, é perto da UF, onde tem a faculdade, do lado, na verdade. É muito legal, vocês vão estudar muito da gente esse ano. Eu vou fazer parte de um departamento bastante criativo em relação a fazer mostras e trazer coisas diferentes, pessoas diferentes também de cinema para ir lá. Conto muito com vocês, a gente vai conseguir divulgar nas redes sociais, na imprensa também. E agradeço aqui em nome do Jean, da Lorre, que são gerentes, né, os grandes criadores. Espero que vocês vão lá visitar a gente, vai ser bem bacana, vocês vão gostar. Então, obrigado. Bem, agora vamos começar o debate sobre os 2 filmes. Vou chamar o Daniel Schenker aqui para sentar aqui na mesa e falar sobre os 2 filmes. Vou dar um apoio moral a ele aqui, porque infelizmente o Nelson Rony não pôde vir, porque ele ficou adoentado nos 2 dias, pegou uma gripe maluca aí e não pode sair de casa. Então vou dar um apoio moral ao Daniel, mas o Daniel que vai falar mais sobre esses 2 filmes.
Boa noite. Obrigado pelo convite para fazer parte do debate da Mostra Melhores Filmes do Ano. Quando eu fui chamado para conversar sobre esses filmes, quer dizer, geralmente os debates eles giram um pouco mais em torno do segundo filme exibido, porque às vezes as pessoas não viram a primeira sessão, mas eu fiquei pensando nas possibilidades de relação entre eles, até porque quando a programação ela é fechada, né, se pensa, quer dizer, se agrupa os filmes de uma maneira, enfim, que eles conversem um com o outro. Então, Eu Não Sou Seu Negro, do Raul Peck, e No Instante Agora, do João Moreira Salles, desculpe, No Intenso Agora, do João Moreira Salles, são filmes que trazem à tona acontecimentos históricos muito, muito importantes, né? No caso do Eu Não Sou Seu Negro, o preconceito sofrido pelos negros nos Estados Unidos através das trajetórias de 3 líderes assassinados nos anos 1960. O Medgar Evers, o Martin Luther King e o Malcolm X. No caso do Instante Agora, o Caldeirão Explosivo de 1968, né? Principalmente o Maio de 68 em Paris, e também o 68 no Brasil, né? Tem uma parte do filme que destaca enfim, aquele ano explosivo aqui no Brasil, o ato institucional número 5, né? O acirramento da ditadura militar, o que representou. Mas eu acho que os olhares lançados em relação a esses acontecimentos históricos são olhares pessoais, são olhares específicos, intimistas, né? No Eu Não Sou Seu Negro, tenho evidentemente o olhar do diretor, do Raul Peck, mas tem um outro olhar, né, que ele evoca e que atravessa o filme, que é do escritor James Baldwin, que em 1979 tentou escrever um livro centrado nas mortes desses 3 líderes, não só pelo fato de eles serem politicamente determinantes, mas por serem também figuras afetivamente próximas. E esse livro, chamado Remember This House, nunca foi concluído. 1979 também era o ano em que o Baldwin estava voltando para os Estados Unidos. Ele estava com 55 anos na época, vivia radicado na França, e sobre esse retorno ele diz: embora fosse um estranho, agora eu estava em casa. Quer dizer, então essa perspectiva pessoal que atravessa, não é, entre aspas, simplesmente um filme que está fazendo jus a líderes importantes. Existe um atravessamento pessoal no modo como esses líderes são evocados. No Instante Agora, o João Moreira Salles traz à tona o olhar da mãe, da própria mãe, quer dizer, é mais do que um filme em que ele vai falar sobre o maio de 68 em Paris, ou sobre 68 no Brasil, né? E por isso eu gosto de pensar ela lá. É como se ele quisesse, mais do que tudo, reter um instante de felicidade na vida da mãe. Até porque esse instante, né, segundo a interpretação dele, teria se dissipado nas décadas seguintes. Eu acho que em determinado momento do filme ele diz: nos anos 70 as imagens se tornaram mais raras, depois mais raras ainda nos anos 80. Quer dizer, como se ele quisesse segurar aquele instante de felicidade na vida da mãe. Então também não é um filme em que ele vai, entre aspas, simplesmente trazer à tona acontecimentos históricos importantes. Os 2 filmes, eles falam sobre história e eles falam sobre a nossa história. Rapidinho. E é importante só dizer aqui, eu vou dar um espetáculo de vez em quando, que esse momento para ele era muito importante, não sei se vocês sabem, mas a mãe do João se suicidou. Então,
você imagina você carregar isso, aí você encontrar aquelas imagens e você ver a pessoa num momento de muita felicidade, tipo assim, imagina o impacto que isso causou nele, né? Então, ele quis fazer esse filme até tipo assim, olha, minha mãe suicidou e você mesmo falou, foi uma realidade de imagens, e cada vez mais entrando numa depressão, o que for, mas a minha mãe já foi muito feliz. Então acho que era até uma maneira de ele encerrar talvez esse trauma que ele tenha dentro dele, né? E até porque com aquilo que eu tinha citado, conversado com o Escorel lá fora, que o Santiago é muito sobre o pai dele, né? Então acho que ele estava devendo alguma coisa à mãe. Então encontrar essas fitas foi muito importante para ele. E ver que a mãe dele era muito feliz naquele momento. Então que a pessoa, mesmo tendo tido um final trágico... Ele supõe, né? Sim. Ele supõe que ela era muito, muito feliz naquele momento. Imagina. Os dois filmes que eles falam sobre a história e falam sobre a nossa história. Eu acho que no Eu Não Sou Seu Negro, no final, diz assim, a história não é o passado, é o presente. Nós carregamos a nossa história conosco, nós somos a nossa história. Né? E acho que com essa colocação, ele chama a atenção de que história não é apenas uma sucessão de fatos dispostos de maneira impessoal, quer dizer, uma sucessão de fatos históricos que eu trago à tona dizendo, olha, aconteceu assim. Nós nos apropriamos da história, nós nos apropriamos dos acontecimentos, dos fatos, né? Quer dizer, como que os fatos, como que os acontecimentos nos atravessam, como que nós introjetamos os acontecimentos e o tempo inteiro nós estamos presentificando o passado e, de certa maneira, ficcionalizando o real, porque, na verdade, não é como as coisas aconteceram, é como aconteceram para nós, é como aconteceu para cada um de nós. Então, assim, ele supõe, né, que a viagem lá na China, do João Moreira Salles, que a mãe foi muito feliz naquele período. É uma interpretação e, na verdade, quando nós trazemos à tona acontecimentos históricos, nós estamos inevitavelmente interpretando esses acontecimentos históricos. E aí nós temos, quer dizer, o João Moreira Salles, ele evoca os protestos em Paris, evoca o assassinato do Edson Luiz, o estudante que foi assassinado durante o confronto no restaurante Calabouço, né, em 1968, mas ele está, sobretudo, falando sobre a sua história. A motivação é falar sobre questões que o atravessam. A mãe é moldura, né? Está no início e está no final do filme. Em 1968, ele morava com a família, João Moreira Salles morava com a família em Paris e passava as férias no Brasil. E ele diz em determinado momento, na minha lembrança, a França era escura e o Brasil luminoso. Eu era mais feliz nas férias. 2 anos antes, o rosto da minha mãe era tão luminoso quanto o deles, estudantes que protestavam no maio de 68 em Paris. Né? Então, durante boa parte do filme, no instante agora, a perspectiva é pessoal. Ele está pensando a história a partir do atravessamento dele. Quer dizer, ele é personagem do próprio filme, a mãe é personagem do filme. Nesse sentido é que não é um mero encadeamento de acontecimentos históricos. Eu tenho umas coisas aqui que ele mandou, tipo assim, olha, não se limitar a ver o filme como só um filme político. Tem política, mas é muito mais essa parte pessoal que você está falando. Ele fala isso aqui. Eu até porque ele mandou umas coisas aqui, então de repente eu vou botando ele no meio. Eu Não Sou Seu Negro, existe também essa perspectiva de pensar a história a partir de uma perspectiva pessoal, né? Quer dizer, em determinado momento eles destacam, o Raul Peck destaca, quer dizer, através do Baldwin, na verdade, destaca o choque do jovem negro no instante em que se percebe discriminado num mundo comandado pelos brancos, né? Quer dizer, de repente ele percebe que ele é o discriminado e o assombro
quando ele percebe que é com ele, quer dizer, que ele está do lado que é, quando ele toma consciência disso. Tanto num filme quanto no outro, existem imagens históricas impressionantes, né? No Eu Não Sou Seu Negro, uma estudante, Dorothy Counts, né? que enfrenta de maneira contundente a segregação, né? A primeira negra a ingressar num colégio de brancos. No instante agora, tem imagens fortes do maio de 68, vale lembrar que o João Moreira Salles também, né, em relação à China, ele já dirigiu uma série, né, China, o Império do Centro, exibida na TV Manchete. Mas o João Moreira Salles, sobretudo, é interessante porque ele opta por imagens sem importância histórica. As imagens, provavelmente, feitas pela mãe, são imagens amadoras. São imagens que não têm valor histórico, então tem um paradoxo aí, porque é um filme que fala sobre momentos históricos determinantes, mas a base de construção do filme são imagens amadoras sem importância histórica. Tem também imagens de filmes amadores sobre Paris, quer dizer, são registros destinados à gaveta, como diários íntimos, ele diz isso no filme, quer dizer, imagens que não teriam o porquê de serem aproveitadas, imagens, entre muitas aspas, inúteis nesse sentido, inúteis como valor histórico, e a partir dessas imagens sem valor que ele constrói o filme. E ele fala aqui uma coisa, aqui ó, ele botou aqui, ó, são obras que cumprem uma função terapêutica. O Santiago, com certeza, o filme já nasceu assim, para me ajudar a vencer um momento que estava sendo difícil. E no entanto, agora pode ter chegado a isso, mas o processo foi outro. E aí ele fala mais uma outra coisa aqui interessante, ó. Aqui, essa ideia de intensidade do encantamento foi que me levou a maio de 68, porque o movimento estava muito impregnado disso. Maio de 68 foi muito influenciado pela revolução cultural na China. Godard havia feito A Chinesa, dentro desse espírito. Li muito sobre maio de 68 e encontrei em quase todos os testemunhos esse sentimento de plenitude. As pessoas se sentiam vivas. Nunca foi tão bom. O filme é sobre isso, mas também sobre a ressaca que veio depois. Como seguir vivendo quando o sonho acaba. E é o que faz a riqueza e a complexidade da obra. E aí ele põe aqui, ó, ao falar, ele fala aqui uma outra coisa aqui, ó. Lembra o seu mestre, Eduardo Coutinho, né, que ele dedica o filme Eduardo Coutinho, né? Foi depurando o seu método em busca de resposta para uma questão fundamental. Qual é o mínimo que se necessita para fazer um filme? Coutinho eliminou ação, trilha, roteiro, locação, movimento de câmera e até direção em Moscou, filme que ele fez. Mais um pouco, o filme até se desfaria, não teria nem filme. Acompanhei todo esse processo com ele. E temos que ver como é descoberta do material da minha mãe sobre a China, entendeu? Foi o que ele pensou. E ele está muito presente no filme, que a voz é dele, né? Ele narra Sim. o filme todo. E no Santiago isso era disfarçado, porque não era ele que narrava, era o irmão. Né? Parecia que era ele, né? O filme sobre o mordomo, né? Que é sobre o mordomo da casa dele. E parecia que era ele que narrava, mas na verdade ele pediu para o irmão narrar, quer dizer, acho que ele não suportou essa colocação tão pessoal dentro do filme. E aqui não, aqui é ele narrando, então ele está dentro do filme. O Raul Peck está dentro de maneira mais disfarçada, porque o tempo inteiro seria a perspectiva do Baldwin. Sim. Né? Mas de qualquer maneira nós temos movimentos de inclusão dos diretores, principalmente o João Moreira Salles, dentro dos seus filmes. Ele põe aqui, ó, e não só as imagens, descobri também o que ela escreveu sobre aquela viagem. Comecei a pesquisar e relacionar as coisas. A China de 66, maio de 68, o que acontece depois da euforia. Quando tudo isso passa. A pesquisa foi alargando e cheguei ao fim da primavera de Praga, ao Brasil de ditadura militar. Era uma coisa que conversava muito com o Coutinho e que percorre todos esses materiais. Minha mãe filmou que estava encantada com tudo aquilo. Então a questão é,
como se filma, por que se filma. E aí ele põe ainda, aqui ele acreditou, ó, se o cinema muda alguma coisa, é o próprio cinema. Ele é muito cético em relação a isso. O João tem um vídeo muito bacana no YouTube, quando ele vai na faculdade, que ele gosta muito de fazer debates com estudantes de cinema e tudo mais, e ele não acredita de maneira nenhuma que o filme tem um poder de mudar uma realidade. Tipo, vou fazer um filme sobre o menor carente, e por causa disso amanhã vai estar resolvido o problema. Não. O filme, ele só pretende apontar para aquilo, mas para se resolver aquilo, vai depender dos políticos, vai depender de quem você vai eleger, os projetos. O filme não tem esse poder transformador. A gente, quando entra no cinema para assistir o filme, a gente sai meio impactado, né, pensando em tudo. Mas daqui a pouco começa a nossa vida normal, a gente vai para casa, temos nossos problemas, nossa família, e aquilo vai ficando. Então, é uma pretensão muito grande, eu acho que eu concordo com o João, você achar que você está fazendo um filme, você vai mudar o mundo. Você, naquele momento, tem aquela mensagem, mas você não muda o mundo. A gente chama atenção para o problema, mas para você mudar o mundo, depende de cada um participar de alguma forma e, enfim, eleger as pessoas certas para que haja essa mudança. E aí ele coloca isso aqui, ó. O Escorel vai achar graça, se ele botou, né? O Escorel já foi até. A montagem do filme foi feita por blocos. O texto ia sendo escrito e gravado seguindo os blocos. Se era preciso mudar alguma coisa, não era a imagem, mas era o texto. É uma coisa delicada, porque eu expus a minha família no filme. E depois ele fala assim, ó, por que ele virou cineasta, né? A vocação sempre foi do Valtinho. Comecei a fazer cinema por causa dele. Não quero dizer que isso não tenha se tornado visceral, mas nunca foi a minha razão de ser. Não foi nada planejado, mas o filme falava de uma coisa que estava vendo na rua. Tudo era, de novo, muito intenso. Pensavam muito no que viria depois, o que veio e o que vivemos agora. A revolução, o povo nas ruas, esse é um momento excepcional. Coutinho, atraído pelo mínimo, buscava outra coisa. O desafio na arte, como na vida, é encontrar motivos para viver a banalidade do cotidiano. Então, quer dizer, muito bacana isso que ele mandou aqui para a gente, né? Quer dizer, ele realmente gostou muito do prêmio e eu acho bacana que é muito difícil, né, cara, você falar de uma situação muito pessoal, né? Você expor esse problema, e o filme é lindíssimo, belíssimo, porque além de ter toda essa parte pessoal, ele vira uma coisa quase que universal, pelas imagens que estão ali. E para falar um pouquinho do Eu Sou Seu Negro, eu queria citar aqui uma coisa bacana, que tem, para quem se interessou muito, tem um documentário de 89, vocês podem procurar, que não é difícil de encontrar, não sei se tem no YouTube, mas muitas vezes tem, porque já é um documentário, tem um certo tempo, não há esse tipo de problema de direitos, que é feito pela uma mulher chamada Karen Thorsen, que chama The Price of the Ticket, que é o preço do ingresso. E mostra muito nesse documentário, né, porque tem se passado dentro do cristianismo evangélico, né, do Baldwin. Né, e é muito legal porque eram temas um pouco confusos para ele, que quando ele foi crescendo, era de uma família muito religiosa, o pai dele era ministro, né, que dava lá as orações, enfim. Então, ao mesmo tempo que tinha toda essa parte evangélica forte, né, eles tinham uma certa atração por homens, né? Então era uma coisa meio confusa na cabeça dele. E aí nesse documentário é interessante porque ele fala muito da vida do próprio Baldwin e toca muito nessa parte do cristianismo evangélico negro, que foi muito forte para ele essa mensagem, que era uma espécie de vingança, de fantasia, em que os negros seriam salvos e os brancos condenados. Então, esse documentário fala muito sobre isso e seria bacana, se vocês tiverem oportunidade de assistir, que completa muito essa ideia desse outro documentário, que não é dele, é de outra pessoa, mas praticamente é falando sobre aquilo que ele pensa, né? E é legal você, às vezes, ver a origem para você entender por que ele chegou ali. Porque, às vezes, você parte de um ponto e vai chegar em um outro completamente diferente, né? Mas, sem querer ficar cansando muito vocês gostariam de perguntar ou falar alguma coisa, ou dar suas impressões sobre o filme?
do documentário é The Price of the Ticket, o preço do ingresso. Mas é melhor procurar em inglês, porque isso não deve ter traduzido ou legendado na internet. Acredito que vai encontrar em inglês quando The Price of the Ticket. Quem vai responder mais é o Daniel. Vou dar uns pitacos aqui no meio. Bom, você falou que ele te mandou... Não, ele fez o seguinte, o Zanin, que é um grande jornalista, foi editor-chefe do Caderno de Cultura do Estado de São Paulo, é paulista, foi presidente da Abracine, é um colega, um amigo. Eu falei com o João Moreira, ele falou assim, olha, eu dei uma entrevista muito bacana para o Zanin, e você pode pegar as passagens da entrevista do Zanin e citar como se estivesse falando agora, porque ele estava muito ocupado e estava pegando o avião para ir embora. Então ele falou assim, se eu for digitar aqui agora, não vai dar tempo. E se eu falar no telefone, tu não vai guardar tudo de cabeça. E talvez você não vai falar exatamente as palavras que eu quero que você fale. O João tem muito isso, né? Que você, de repente, muda uma palavra, muda um pouquinho o sentido. E como ele está falando de uma experiência pessoal, da família, da mãe, ele queria manter muito esse sentido certo. Então eu peguei a entrevista do Zanin, avisei o Zanin que ia fazer isso hoje. Então tanto o João Moreira e o Zanin sabem que eu estou fazendo isso hoje. Então eu estou lendo umas passagens da entrevista, texto do Zanin com o João Moreira. Então ele fala que o filme foi terapêutico e, na verdade, ele faz uma catarse. Sim. Uma catarse. Ele viaja, a mãe viaja com o pai. Isso realmente eu não sei. Aquele senhor está ali para responder? Não, já foi, já. Mas me parece que ela estava sozinha. Até isso é falado por ele, né? Foi a convite de uma publicação francesa. Sim. Era um grupo que estava indo para a China. Me pareceu também que estava sozinha. Passando para outro filme, eu tenho uma dúvida histórica em relação àquele espancamento que acontece com o negro em 91. Os policiais são punidos? São punidos. Quando vazou o... Peraí. Bom debate é esse, todo mundo vai se ajudando. É um caso até famoso. Inclusive, só que o que acontece? Diferente de outros casos que os policiais realmente são punidos e tal, uma coisa meio carandiru, assim, ninguém... Acaba que existe uma pressão a ponto de levar os policiais para julgamento, mas todos, se eu não me engano, foram absolvidos. Então eles não são punidos. Assim, fica uma coisa assim, vazia. A gente finge que prende, finge que só... Fica naquele teatro. Todo mundo assistiu os dois filmes? Assistiu todos os filmes do festival. Ah, bacana, Max. Você tem que dar também uma moldurazinha. Por ter aguentado essa pressão toda, né? Uma coisa interessante em relação ao filme do João Moreira Salles, porque, de certa maneira, ele diz no filme que a mãe não era politizada. Eu acho que tem uma cena no avião, tá uma coisa no avião, dá um dos poucos momentos assim, engajados da minha mãe, quando ela canta uma música, mas ela não era uma figura politizada. E as imagens dela, elas vão se afastando cada vez mais do que seria uma perspectiva política e vão se aproximando da natureza, né? Diz um pouco isso. Então tem uma certa tensão, talvez, quer dizer, entre um filme que traz acontecimentos políticos muito importantes na França e no Brasil, e uma personagem como a mãe, que não era, pelo menos não era frontalmente, pelo que parece no filme, né, politizada. Quer dizer, um filme que traz imagens muito importantes, principalmente as imagens de Paris, eu acho que são as mais fortes do filme, e ao mesmo tempo traz as imagens que não têm importância histórica da mãe, mas são importantes de uma outra maneira, porque são os registros dela, né, de um instante dela que ela captou numa viagem à China e que ele, filho, está interpretando de acordo, enfim, com a visão que ele tem da mãe. Ele fala isso, né? Depois da felicidade vem a ressaca, né? E nada muda, né? Continua da mesma forma. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Interessante a aparição do filme, como ele diz ali, que o branco é uma metáfora de poder.
a minha geração foi criada rigorosamente dentro disso aí. E a gente olha e vê que existe uma prevalecência de um sistema binário. Se eu sou 1, você é 0. Você mesmo comentou agora à noite aí, in The Price of the Ticket, Isso. Os negros crescem naquele movimento gospel. A gente que olha de fora acha que é um desenvolvimento, mas na verdade é a prevalência da história. Ou seja, eu estou crescendo e eu estou sobrepujando você. Então eu acho que assistir esses filmes, para mim foi até convidado por ele, foi uma riqueza hoje à noite, porque a gente tem que pensar em um modelo que sobrepuje. E essa prevalência, sabe, de poder, porque quando um grupo prevalece em poder, gera uma exclusão, uma excludência, e a excludência cria corrupção. No passado, era uma polarização pela ideologia. Hoje, quem assume o poder gera uma exclusão. Algumas são cínicas, outras são declaradas. Então nós temos que pensar em algo que gere uma inclusão, uma nova modelagem, inclusive aqui no Brasil. Sabe? Só que muitas vezes a gente fica manietado, esperando uma eleição, e nós vamos eleger os substitutos dos que geram o processo de polarização e de exclusão. Então, obrigado aí por essa noite, obrigado para mim é uma aula, mas eu vou embora com uma certa angústia. Mas o João fala isso, né? O filme, ele não vai mudar. Ele vai chamar a atenção para que a gente... Eu me questiono. Exatamente, para a gente pensar. Então, é a partir da gente que vai mudar. Era isso que eu queria participar. Bem, pessoal, queria lembrar o seguinte, eu sei que a gente está aqui resistindo bravamente. Tá. Então, Corra, é alto. sim. Eu acho que foi uma direção dele, quer dizer, eu chamei aqui no debate que foi uma parábola do que era o poder. Sim. O poder, quer dizer, o poder Eu corro é isso, do limite. E ele dá a volta por cima, de certa maneira, mas ele fica ainda nos fazendo ali sem poder. E eu acho até muito mais relevante, quer dizer, o do James Baldwin e esse são quase uma face do outro. Sim. Quer dizer, um é ficção, outro documentário, só do estilo. Agora, é isso que se propõe a discussão da questão racial do Estados Unidos. Ali no filme que ele citou, eu tive a oportunidade de assistir aqui com os senhores, existe inclusive uma postura de aparente aceitação. Sim. Quando ele chega no contexto, aparentemente ele estava sendo, ou seja, um outro componente que justifica essa polarização é a furtividade. Sim. Então, mais do que nunca, a gente tem que pensar em uma real modelagem, mas humana, de inclusão. Desculpe, tá assim... Não, acho perfeito. Acho que esse né? espaço é para isso, né? Para a gente discutir e debater ideias. Dos Estados Unidos, e há uma fração da burguesia americana chamada liberals. São pessoas pretas e tal, progressistas e tal, bom. E esse filme é um pouco do filme 67, para quem veio para jantar. Sim, a gente vai jantar. E aí é aquele discurso, nós aceitamos, o cara faz um decálogo de qualidades profissionais do cara, não é? Para poder aceitar. Então, e depois fica um negócio muito furado, porque depois de 68, 69, 70, vai, e aí a gente entendeu, né? Mas- Eu tenho assim também, Django também, Tarantino, é né? uma reversão, é uma coisa de botar a cabeça para baixo, da questão norte-americana. No próprio Os Oito Odiados também o personagem do Samuel Jackson, né? No Os Oito Odiados também ele
Quando ele faz aquilo lá com o filho lá do confederado e tudo mais, exatamente. Mas então, eu estou só dar um recado aqui importante, que nós estamos aqui resistindo bravamente, que o carnaval começa, né, já está praticamente amanhã, e sábado tem bloco, nós estaremos aqui bravamente, tanto na sexta-feira quanto no sábado, fazendo os 2 últimos debates. E amanhã, eu tenho uma surpresa bacana, que ela confirmou, a Laís Bodansky, cineasta e diretora do filme, vai estar aqui para receber o prêmio, e ela vai participar do debate todo. Então, eu acho que é uma oportunidade de vocês conversarem com ela, que é também uma outra coisa que a gente tem levantado muito na associação, que são tão poucos filmes dirigidos por mulheres, né? E normalmente são homens, e homens brancos que normalmente dirigem filmes. Então é uma coisa muito bacana você ter uma cineasta mulher, boa, sucesso e premiada. Eu acho que é uma questão boa para a gente conversar amanhã aqui sobre isso também, né? E sábado nós temos o último, que aí vai ser brabo, porque vai ter uma bola preta aí no centro da cidade. Nós estaremos aqui 7h30 bravamente fazendo o último debate. Aqui. Então peço que vocês puderem vir, é importante para participar e tudo mais. Pô, até para o CCBB ver que por mais que tenha samba e carnaval, estamos aqui conversando e debatendo ideias. Tá bom? Isso, obrigado a todos.